Olá, amados, graça e paz. Jesus Cristo é a primícia de toda a criação, da qual, antes mesmo das obras mais antigas, ele foi gerado no seio do Pai, a própria sabedoria. Ele é a árvore da vida, da qual aquele que estiver sobre como ramos dele, são aqueles que produzem os bons frutos, são aqueles que ele nos torna como a sua própria primícia. Ele é a primícia da ressurreição, aonde ele disse: aquele que vier após de mim, aquele que negar a si mesmo e carregar a sua cruz, através dele somos co-herdeiros em Cristo e herdeiros em Deus. Ele é a primícia, da qual, através da semente, da qual ele disse: se fazem assim com o madeiro verde, quanto mais estiver seco. E ali foi enterrado o grão de mostarda, do qual se tornou uma grande árvore, da qual, pela submissão, sendo o menor e servindo, da qual, quando ele estava na mesa, ele sempre compartilhava do pão ali com eles. Ele disse: na verdade, aquele que estava com eles à mesa era grande no reino dos céus, mas estava a servir. Assim, quando ele fez ali o lava-pés, e ele diz que sirva de exemplo para vós, sabeis o que foi feito aqui, da qual ele, como líder, ele não estava ali, como ele disse, não convosco não será como os governantes que dominam sobre o povo. Os malfeitores oprimem, são aqueles que usam da malevolência, aqueles que usam para interesse próprio. Os benfeitores têm que estar em prol do povo, dos necessitados, aonde segue sendo autoridade constituída por Deus, aonde ele diz que tem a cabeça e a cauda. A cauda, aqueles que seguem como malfeitores segundo a própria inverdade, mas ele é aquele que se opõe aos arrogantes. Ele muda os tempos e estações e destrona um e promove a outro. Tudo ele contempla. A palavra nos diz: não te indignes quando vês uma casa, uma cidade com as províncias, a província com as leis violadas, porque sempre tem um que vigia, acima daquele que vigia tem outro, e sob ambos há um acima de todos, que tudo contempla e executa, que se opõe a todos os arrogantes e concede graça aos humildes. Aqueles que se humilham diante dele, da sua mão poderosa, e seguem com uma estatura mediana, sendo a própria justiça do Deus vivo, exercendo o direito segundo a imparcialidade e equidade. E assim nós perseveramos segundo aquele que tudo opera e executa, aquele que nos direciona, orando e vigiando sem cessar, do qual a palavra nos diz que tudo que ligarmos aqui é ligado no alto dos céus, tudo que desligarmos aqui é desligado no alto dos céus. E assim perseveramos, como ele está nos dizendo hoje. Não buscamos interesse próprio, mas seguimos segundo o seu direcionamento, do qual ele sendo a primícia e nós o seguindo, assim como ele nos ensina: o pequeno grão de mostarda, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, do qual se tornou uma grande árvore, e nós como ramo dos ramos, onde não murcha, onde recebe a sua ceifa, as águas cristalinas que fluem do trono de Deus, da onde a nossa Jerusalém é santa, a nossa mãe do alto, que é livre, do qual, quando adentrarmos as regiões celestiais com o corpo ressurreto do qual ele preparou, ali será a coroa para a sua esposa, a mulher virtuosa, quando houver o casamento. E para isso tem que estar como uma noiva pura e imaculada, segundo aquele que nos santifica e purifica. Mas é certo que a palavra nos diz: aquele que estiver santificando, santifique-se mais ainda enquanto há tempo; aquele que estiver purificando, purifique-se mais ainda enquanto há tempo. Mas que muitos também preferiam
continuar na imundícia, aquele que estiver na imundícia suje-se mais ainda enquanto há tempo. Porque os tempos são abreviados, os tempos estão chegando ao fim, mas sabemos que antes deste fim será expulso o ladrão que veio para roubar, matar e destruir, aquele que engana os povos e as nações, e aqueles que perseverarem segundo o espírito do erro, se não se arrependerem de seus maus caminhos, acabam sendo expulsos, tanto o ladrão como aqueles que preferem ser enganados, porque é tempo onde ele está com indignação e ele exerce o direito, a equidade, a imparcialidade, e está fazendo a separação do joio e do trigo, está preparando um povo unido numa só fé, num só propósito, num só coração, para então ele entregará tudo ao Pai, e o Pai somente sabe daquele grande dia, o enviará à sua direita no poder dos anjos, porque um é o que planta e o outro é o que colhe, e eles são aqueles que fazem a colheita. Por isso estais atentos e vigilantes, buscai aquele que é do alto, sem aquele que nos ensina o que é puro, sem hipocrisia, porque ele está se opondo aos hipócritas, aqueles que fazem da casa do pai de comércio, aqueles que estão a serviço do pai da mentira e enganam a muitos. Ele é aquele que está tratando com cada um deles, assim nos diz o Senhor. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde e brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.